Dizem que os deuses antigos morreram. Baal, Moloque, Astarote, Ra, Ísis, Apolo, Artemis, todos enterrados nas páginas da história. Mas história, meu amigo, não é caixão, é porta. E portas podem ser reabertas. Porque os falsos deuses não deixaram de existir. Eles só trocaram de roupa, mudaram de nome, atualizaram o sistema. E agora, em 2025, eles voltam a influenciar o mundo como nunca desde os tempos antigos. No Antigo Oriente Médio, os deuses tinham 3 funções básicas: governar o comportamento humano, controlar sistemas políticos e culturais, exigir adoração através de práticas destrutivas. Eles eram associados a guerras, sexualidade descontrolada, sacrifícios humanos, manipulação, sede de poder, violência institucionalizada, domínio moral sobre impérios inteiros. E apesar das estátuas terem virado pó, os espíritos por trás delas não morreram. Quando a humanidade parou de adorá-los nos altares, eles passaram a ser adorados na prática. Sem perceber, as culturas modernas começaram a repetir seus rituais, abraçar seus valores, reconstruir seus costumes, restaurar seus princípios e legitimar socialmente as antigas estruturas de adoração pagã. Hoje as pessoas não dizem "eu sirvo a Baal", mas servem o poder pelo poder, o controle pelo controle. Não dizem "eu adoro Moloque", mas matam gerações inteiras através de guerras que não acabam, políticas que não protegem, violência que consome a juventude, indiferença que destrói famílias, sistemas que devoram vidas. Esses são os sacrifícios modernos. Baal, o senhor das chuvas e da sedução. Imagine um povo recém-liberto da escravidão entrando em uma terra onde cada colheita depende da chuva. A terra é fértil, mas os céus são incertos. É nesse cenário que Baal se apresenta como a promessa da provisão. Baal, o deus da sedução política e da confusão moral. Operação atual: manipulação de massa, ideologias extremas, discursos políticos que cegam relativização total da moral, culto à imagem, poder e influência. Ele não aparece como estátua, ele aparece como narrativa dominante. Moloque, o deus que devora crianças. Agora imagine um altar de bronze, braços estendidos e fogo aceso por dentro. Crianças são colocadas ali, os gritos abafados por tambores. Esse era Moloque, adorado com sacrifícios humanos, principalmente crianças. Sua adoração era um grito desesperado por bênçãos a qualquer custo. Levítico 18:21 e Jeremias 32:35 declaram que Deus nunca ordenou isso e que essa prática nem passou por sua mente. O trágico: reis de Judá, como Acaz e Manassés, sacrificaram seus próprios filhos a Moloque. O povo escolhido pelo Deus da vida, se rendendo ao culto da morte. Só reis como Josias, movidos por uma fé autêntica, destruíram os altares, profanaram o tofete e colocaram fim, ao menos por um tempo, a essa abominação. Hoje, nos nossos dias, Moloque é o deus da morte e do sacrifício de futuro. Nos tempos antigos, queimavam crianças vivas para ele. Hoje, seu culto aparece em violência urbana, guerras civis, genocídios silenciosos, políticas que destroem famílias, abandono emocional, jovens sem destino, sistemas que trocam vidas por lucro, onde vidas são descartáveis. Moloque governa. Dagom, o deus peixe dos filisteus. Dagom era a principal divindade dos filisteus, um povo que habitava a planície costeira de Canaã e que foi um adversário constante de Israel. Ele era cultuado como um deus da fertilidade, da agricultura, especialmente do grão, já que seu nome pode derivar da palavra hebraica Dagan, que significa grão. Essa dualidade é refletida em suas representações, que frequentemente o mostram como uma figura híbrida, metade homem e metade peixe.
Dagon era um deus símbolo de mistura espiritual, contaminação religiosa, controle territorial, domínio político sobre Israel, submissão psicológica de povos dominados. A principal atuação de Dagon era sincretizar, misturar o santo com o profano, o puro com o impuro, a fé verdadeira com crenças contrárias. Dagon nunca quis destruir Israel de imediato. Ele queria misturar Israel até enfraquecer sua identidade espiritual. Dagon não atua como Baal, sedução política, ou Moloque, sacrifício humano. Ele ataca de outra maneira, mistura espiritual, destruindo a identidade da fé. Hoje ele opera assim: espiritualidade sem Cristo, fé personalizada, sincretismo moderno, relativismo teológico, dizendo que todo caminho leva a Deus, igrejas sem Bíblia, cultos centrados no homem, não em Deus. Dagon atua para diluir o Evangelho, até sobrar só um rótulo vazio. Diana de Éfeso, a deusa que controlava uma cidade inteira e ainda controla culturas inteiras hoje. Diana ou Ártemis era a deusa da fertilidade, da independência feminina pagã, da libertação de limites, da sexualidade ritual, do empoderamento sem moralidade, do culto à imagem do corpo, da autonomia absoluta e do controle espiritual e econômico de Éfeso. Ela tinha o maior templo do mundo antigo, um dos 7 mares da antiguidade. Não era só uma deusa, era um sistema cultural, político, econômico e espiritual. Éfeso respirava Ártemis. O comércio dependia dela, a moral era moldada por ela, a identidade da cidade girava em torno dela. E onde há um Deus-sistema, há um principado territorial. Quando Paulo chegou a Éfeso e pregou o Evangelho, o sistema de Ártemis entrou em colapso. Atos 19, 23, 28 mostra: a economia abalou, a cultura se ofendeu. O comércio de ídolos quase faliu, o povo entrou em histeria. A multidão gritou por 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Foi um confronto espiritual direto. Presença de Deus versus principado cultural. Evangelho versus sistema pagão. Verdade versus tradição religiosa. Identidade cristã versus identidade social pagã. Diana não dominava só templos. Ela dominava mentes, comportamentos e a estrutura da cidade. Hoje, ela representa a cultura do corpo, culto à estética como espiritualidade moderna. Ela opera através de obsessão estética, culto ao corpo como ídolo, vícios de cirurgia plástica, dopamina e aprovação social, sexualização generalizada, pornografia como indústria global, distorção da identidade feminina e masculina, comparações tóxicas, dismorfia corporal. O corpo virou altar. As redes sociais viraram templo. Influencers são sacerdotes. O principal alvo de Ártemis hoje é destruir a identidade humana, pois onde não há identidade firme, há manipulação fácil. Ártemis opera para confundir identidade sexual, fragmentar identidade emocional, distorcer identidade espiritual, substituir identidade divina por identidades culturais, promover vazio existencial disfarçado de liberdade. Ela não destrói pessoas, ela destrói o sentido de quem a pessoa é. O bezerro de ouro, a idolatria vinda de dentro. O bezerro de ouro é um dos exemplos mais notórios e simbólicos de idolatria na Bíblia, representando a persistente inclinação de Israel em se desviar da adoração ao Deus invisível e soberano para cultuar divindades visíveis e tangíveis. O bezerro de ouro nasceu da pressa, carência emocional, necessidade de controle, vontade de ver algo, agora impaciência espiritual. É a idolatria feita no desespero. O bezerro de ouro não era apenas um objeto, era um sintoma. O problema não era o bezerro. O problema era a alma aflita, a necessidade de respostas imediatas, a fé ansiosa, o medo do silêncio, a incapacidade de esperar.
Em outras palavras, eles queriam Deus, mas queriam do jeito deles. E é exatamente isso que acontece hoje. O bezerro de ouro atual é uma substituição de Deus pela criatura, como Romanos 1:23 descreve. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens. Hoje, o ouro representa algoritmos, influenciadores, marcas, política, dinheiro, tecnologia, status, cultura performática, espiritualidade personalizada. O espírito do bezerro opera em 4 áreas principais. 1. A pressa espiritual, a geração que não sabe esperar. 2. O consumismo espiritual, usar Deus ao invés de seguir Deus. 3. A idolatria digital, o novo santuário da humanidade. E 4. Autonomia radical. O eu vira o novo Deus. Governos hoje usam símbolos, narrativas e propagandas que funcionam como ídolos culturais, alimentam a ansiedade da população, vendem soluções rápidas e ilusórias, incentivam culto à imagem do líder, transformam política em religião. O bezerro de ouro é política emocional, não política racional. Astarote, a deusa do prazer e da autossuficiência. Azerá, também conhecida como Astarote ou Astarte, era uma das principais divindades do panteão cananeu, frequentemente associada a Baal como sua consorte. Ela era a deusa da fertilidade, do amor, da guerra e da maternidade, e seu culto estava profundamente enraizado nas práticas religiosas dos povos que habitavam Canaã. Sua adoração era simbolizada por postes ídolos, Achedim, que eram árvores sagradas ou postes de madeira erguidos em locais de culto, muitas vezes ao lado de altares a Baal. E em 1 Reis 18:19, Elias desafia os profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comiam à mesa de Jezabel, mostrando a forte presença do culto a Azerá no reino de Acabe. Ou seja, a Bíblia condena a adoração a Azerá com a mesma veemência que condena a Baal, pois seu culto representava uma grave ameaça à pureza da adoração a Yahvé. Antes era a deusa da fertilidade, sexualidade e poder feminino distorcido. Hoje opera através de culto ao corpo, vícios emocionais, sexualidade sem limite, relações vazias, transtornos de identidade, destruição do afeto, consumo emocional frenético. Astarote governa corações desregulados. A trajetória de Israel através da história bíblica é um testemunho vívido da luta constante entre a fidelidade a Yahvé e a sedução da idolatria. Os falsos deuses, sejam eles Baal, Moloque, Dagon, Aserá ou as divindades trazidas pelos povos exilados, representam mais do que meros ídolos de pedra ou madeira. Eles simbolizam as tentações perenes que o coração humano enfrenta, a busca por segurança em substitutos divinos, o desejo de controle sobre a natureza, a atração por rituais sensuais e a busca por poder e prosperidade a qualquer custo. Ela nos lembra que a idolatria não se limita a estátuas antigas, mas se manifesta em qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Os antigos deuses sempre procuraram 3 coisas: trono, lei e sacrifício humano. Daniel viu isso nos impérios da Pérsia e Grécia. Hoje, o mundo inteiro virou campo de batalha. Eles atuam nos bastidores da política, silenciosos, mas poderosos, influenciando decisões de guerra, estratégias de controle populacional, agendas ideológicas, cultura, mídia, educação, redefinição do certo e errado. Governos modernos apenas mudaram o palco, mas o ator é o mesmo. Deus ainda diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: só o Senhor é Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa enxergar os ídolos do nosso tempo à luz da palavra. Deus é o único digno de nossa adoração. Não há Baal, Moloque ou Diana que possa resistir à sua glória.